Hoy es un día muy especial. Hoy es un día que Dios preparó. Glorias a Dios por siempre y siempre. Queridos, hoy, como prometido ya hace algún tiempo, que vamos a hacer el review, vamos a estar presentando la Biblia de Estudio Teológico, la Reina Valera 1960. Una Biblia muy especial. Vamos a ver los detalles, vamos a ver punto a punto todos los recursos especiales que esa Biblia presenta. Es una Biblia que llegó aquí en Bolivia. Estoy haciendo ese video desde Bolivia, lanzado en el mundo hispano por Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a ver los detalles y es impresionante. Usted está viendo aquí, viene una caja muy hermosa, una caja dura, un papel duro, pero muy hermoso. Ahí sé que hay algunas personas que les gusta a veces guardar la Biblia en la caja y estar sacando. Es una Biblia muy preciosa. Vamos a estar viendo detalles a detalles. Sé que quizás usted está curioso para conocer un poco más en este mercado tan amplio de las Biblias de estudio. La Biblia de Estudio Teológico llegó para quedarse. Es una Biblia muy especial, con un diferencial muy grande en sus comentarios. Queridos, vamos a ver ahora en el nombre de Jesús. Bienvenido a ese video de review de la Biblia de Estudio Teológico. Veamos. Amém, queridos, como prometido já el review de la Biblia de Estudio Teológico, vamos estar empezando agora e antes de abrir la caja, eu quero decirles que la Biblia de Estudio Teológico foi lançada a versão em inglês. A primeira versão que foi lançada foi em inglês. É a Bíblia de Estudio lançada em 2008, el ano de 2008 por la Crossway Bibles. Lançou em Estados Unidos, aqui está a ESV Study Bible. La Bíblia de Estudo em inglês, de English Standard Version. E interessante que foi vendido mais de 1 milhão de cópias. É extraordinário, foi lindo o lançamento e a aceitação da igreja nos Estados Unidos, da igreja de habla inglesa, não? Com essa Bíblia de Estudo. Pero em 2019, Sociedades Bíblicas Unidas lançou a versão em idioma espanhol da Bíblia de Estudio Teológico, usando a Reina Valera 1960. Como você pode ver, então já tínhamos aí como 11 anos já de haver lançado em Estados Unidos. Foi lançado para o mundo hispano e foi um regalo de Deus para o mundo hispano, o mundo de habla espanhola. E vamos a ver, mira, os detalhes de la caja, como havia hablado na introdução. Alguns hermanos les gusta guardar a Bíblia em la caja, e de verdade, de las cajas de la Bíblia, essa é uma de las mais lindas que há. Su acabamento, su trabalho, está muito hermoso para aqueles que podem hacerlo, que podem guardar. Pero vamos sacar de la caja, vamos estar vendo agora então. Aí está, a tão prometida Bíblia de Estudio Teológico. E como você pode ver, eu já tenho essa Bíblia há alguns meses. Comprei em Sociedades Bíblicas aqui de Bolívia, Sociedades Bíblicas, e para fazer esse review eu fiz alguns apuntes, eu preparei alguns materiais para estar mostrando para vocês a hermosura dessa Bíblia. Então esses marcadores que estão vendo aqui, eu puse ayer, estive preparando todo esse review para que pueda estar explicando a vocês. Agora algo que aqui está a caja, é uma hermosa caja como havíamos dicho, pero eu quero antes de mostrar a Bíblia, tras la caja aqui viene uma pequena explicação muito hermosa, dizendo o seguinte. Dice que a Bíblia de Estudio Teológico está elaborada por um equipo de casi 100 especialistas, que inclui eruditos, professores e pastores. Está Wayne Grudem. O pastor Wayne Grudem é um teólogo, um homem de Deus, uma pessoa que preparou um material de estudo teológico muito bueno, tem seu livro de teologia sistemática. Está J.I. Packer, também um teólogo. Vamos estar falando sobre esses pastores, teólogo David Chapman, Mark Dever e John Piper. Então vamos estar destacando aqui depois no review o teólogo J.I. Packer e pastor John Piper também.
Entonces va diciendo que es la Reina Valera 1960, una de las Biblias de estudios más completas, e vai dando aqui alguns detalhes, mostrando algumas tablas, vai explicando algo, como uma pequena introdução. E eu quero destacar isso que está aqui. Diz que de los recursos há mais de 44.000 notas de estudios esclarecedoras, mais de 200 mapas detalhados, mais de 200 tablas comparativas, mais de 60 quadros temáticos, artículos exclusivos sobre temas fundamentales para o cristianismo del siglo XXI, introduções a los libros, de los bloques de libros, concordância bíblicas, esquemas explicativos, diagramas e ilustrações. É como uma pequena introdução aqui à Bíblia, não? Vamos guardar a caja. A caja é muito hermosa. Vamos guardar aqui. Vamos estar abrindo. Aqui a Bíblia, se você pode ver, tem uma encadernação de lujo, queridos. Não é uma... Oh, mira, a encadernação, seus detalhes são de lujo. É espetacular sua costura. E aqui vai alguns detalhes hermosos que está... La Biblia la tapa en negro, los detalles en dorado, naranja. La Biblia de Estudios Teológicos 1960. Es una encadernación de lujo, viene con dos marcadores. Y hay dos colores que se destacan aquí, el color naranja y el color negro. Con el color dorado da un destaque precioso. Es una Biblia de un acabado, una encadernación de lujo, muy precioso. Muy precioso. Aqui vamos começar a abrir aqui. Aqui está a primeira parte, a parte negra. Mira que lindo. Vamos começar a olhar aqui. Aqui estão os detalhes de quem, para quem, a fecha. Como já falei para vocês, tenho essa Bíblia já há alguns meses. Já estamos planeando há alguns meses fazer esse review e hoje Deus preparou. Aqui a primeira hoja está mostrando a Bíblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960. É um acabado de lujo, é uma Bíblia muito hermosa, muito preciosa. Ok, e aí aqui há um detalhe precioso. Há um detalhe precioso aqui. Quero mostrar a vocês. Vai dizer que está usando o texto de Reina Valera 1960, mas também vai dizer aqui, mira, Bíblia de Estudio Teológico, a tradução, e vai dizer que o título em inglês, o título original em inglês, English Standard Version, a Bíblia de Estudio em 2008, como já havia explicado, depois em el ano 2019 por Sociedades Bíblicas Unidas, usando também aqui Sociedades Bíblicas em América Latina. Aqui vai começar mostrando a Bíblia, o índice, como você pode ver, está aí os detalhes. E antes de começar os livros da Bíblia, você vai ver que há uma... Vamos ver os detalhes agora. Índice, ilustrações, índice de mapas, abreviaturas, como usar os recursos, a introdução e um panorama general da Bíblia. Logo em seguida vêm os livros do Antigo Testamento, vem aqui o contexto do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, e quero chamar a atenção aqui, as ajudas, que vai desde quando termina o livro de Apocalipse, empieza a ajuda na página 2221 hasta a página 2517 com a concordância. É impressionante a quantidade, depois vamos ver os detalhes parte por parte, a quantidade de ajuda que há, todo está aqui. E aí vem aqui falando de las ilustrações. Ilustrações são distintos de los mapas. Aí estão os mapas e estão as ilustrações. Uma quantidade boa. Aqui está o índice de mapas. Mira, uma quantidade grande de mapas. As abreviaturas. E aí começamos então como usar os recursos. Uma breve introdução de los recursos de la Bíblia, de como usar cada recurso. A primeira parte vai falar da introdução a las secciones de la Bíblia. Vocês sabem, começando por el Pentateuco, livros históricos, e vai falar aí depois os livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos, as epístolas,
E aí vai dar, cada uma dessas vai haver uma introdução. É como um compêndio, é como um livro de hermenêutica, de interpretação bíblica, para saber como usar cada parte, cada seção da Bíblia. E temos também aqui introdução, é uma introdução muito básica a cada livro da Bíblia, mostrando o texto bíblico, as notas de estudo, para quem está começando a usar a Bíblia por primeira vez. E aqui vai uma observação. Essa Bíblia, sabemos que é uma Bíblia de estudo, pero um detalhe que quero deixar aqui com nossos irmãos é o seguinte: pode ser usado tanto por estudantes de teologia, quanto por irmãos também que quizás não estão estudando teologia de maneira direta em um seminário, quizás um instituto, pode ter essa Bíblia em sua casa. É uma preocupação que muitos irmãos dizem: pastor, eu não estou estudando teologia, eu não estou em um instituto, em um seminário, e me preocupa às vezes, tenho dificuldade de usar alguma Bíblia de estudo. Queridos, a Bíblia de estudo teológico tem uma facilidade de compreensão de las notas de estudos, de las tablas, de los quadros, las ilustrações, de uma maneira tão extraordinária que aún aqueles irmãos que não estão em um seminário, no instituto, vão a poder ter acesso a todos os recursos dessa Bíblia. Então, les recomendo, e aún mais também para os estudantes de teologia, se você está em um seminário, essa Bíblia vai ser um recurso espetacular para seus estudos teológicos. Aqui vai falando. Vamos começar aqui com a introdução. A introdução não aos livros da Bíblia, sino à Bíblia mesmo. Há uma guia do leitor aqui para a Bíblia de estudo teológico. E vai dizer a visão e o propósito. Sei que muitas pessoas não leem às vezes essa parte da Bíblia de estudo, mas é importante. Por que é importante? Vamos a ver que aqui a visão e o propósito da Bíblia vai dizer o seguinte: foi criada para ajudar as pessoas a entender as Escrituras em profundidade. Quer dizer, para descobrir a verdade eterna da palavra de Deus como uma realidade impactante, irrefutável e transformadora. E vai dizendo, e algo que me chamou a atenção é que palavras divinas e palavras meramente humanas. Como você sabe, toda a Bíblia de estudo vem com suas notas de estudo. E a Bíblia aqui vai dizer que há duas classes de texto. O primeiro texto é o texto bíblico que Deus nos transmitiu. E disse que está em letra mais grande, para que tenhas uma ideia. Aqui vai dizer que o texto bíblico está em letra grande e as notas de estudos estão em letra pequena. Não é por si acaso, não é em vano. Há um propósito. Dejen claro que o texto bíblico é o texto infalível, não há errores, não há equivocações, e aún as notas em letras mais pequenas, não é porque para mais bonito, para estar mais bonito, não. Isso tem que ver o seguinte, que aqui são palavras de compreensão humana, e em algum momento, qualquer Bíblia de estudo, querido, se ela Scofield, se ela Thompson, se ela Bíblia MacArthur, se ela Bíblia que você esteja usando, a Bíblia de estudo Arco-Íris, a Bíblia de estudo Riley, se ela Bíblia que esteja usando, você vai ver que as notas foram hechas por seres humanos, e é possível de errores, pero o texto bíblico não há errores. É impossível ter erro na palavra de Deus, lo que nós chamamos a infalibilidade da palavra de Deus. É infalível. E aí outro detalhe que a Bíblia de estudo teológico diz, que a maneira de estudar é começar estudando o texto bíblico, não as notas. Um grande erro, quizás uma grande equivocação de muitos irmãos que compram a Bíblia de estudo, já é começar a ler as notas de estudo. E a Bíblia de estudo teológico explica dessa maneira, é começar com as palavras da Bíblia, primeiro o texto bíblico para escuchar a voz de Deus. O coração da Bíblia é a palavra de Deus, e depois, então, ler os recursos
Leia primero el texto, después los recursos y vuelva a leer el texto bíblico. Y estos recursos te van a ayudar a entender el texto bíblico. Entonces va aquí una orientación para los hermanos que recién están empezando a comprar su Biblia de estudio. Y si usted va a comprar la Biblia de estudio teológico, la Biblia está aquí, en la introducción está explicando, en esa guía del lector. Lea primero el texto bíblico. Vá primeiro ao texto bíblico e em seguida leia o comentário e depois vuelva ao texto bíblico. Mira que espetacular, é maravilhoso. Aí aqui alguns detalhes, o editor, e aí panorama general da Bíblia. E algo que nos chama a atenção aqui desse panorama general é que vai mostrar estudo da história da salvação. Não se olvide que essa Bíblia ela tem contexto muito especial que nós chamamos teologia bíblica, estudo panorâmico de toda a obra de redenção, começando de Gênesis hasta Apocalipse. E aqui empieza dizendo de que cada livro da Bíblia é a palavra de Deus e há plano de Deus para a história. Vai mostrar Cristo no Antigo Testamento. Aqui está detalhe que quero que você tome em conta, que essa Bíblia de estudo teológico vai dar muita ênfase a mostrar Cristo no Antigo Testamento. Vamos falar de isso mais em seguida. E vamos ver as promessas de Deus, advertências e maldições, hablar sobre os pactos, a descendência. Mira, é panorama da Bíblia. Cristo como o último Adão, Cristo o mediador, sombras, prefigurações e tipos. E todavia já começou o texto? Não, todavia. Essa é uma pequena introdução. Agora vamos a entrar aqui na parte do Antigo Testamento. Então vamos a ver que é interessante, porque vai falar da teologia do Antigo Testamento. Quando falamos da teologia do Antigo Testamento, não é uma teologia distinta, separada, não. Teologia do Antigo Testamento são os elementos que vão a componer o Antigo Testamento. Não se olvide, queridos, que o Antigo Testamento é o árbol que cresceu e supriu toda a madeira para a qual a cruz de Jesus foi hecha. O Antigo Testamento dá todo o contexto para o Novo Testamento. O propósito de entender o Antigo Testamento é que está preparando o cenário para o Novo Testamento. Sei que muitos irmãos quizás têm dificuldade de predicar o Antigo Testamento ou predicam o Antigo Testamento sem apontar a Cristo. Termina com a linda história de Davi e Goliat, termina com a linda história de Samuel, de Salomão, de Sansão, pero não apunta a Cristo. E a introdução da Bíblia, da teologia do Antigo Testamento, vai dar esses recursos. Que elementos estão construídos para mostrar a Cristo, o pacto. E há algo impressionante aqui, essa linha do tempo, do Antigo Testamento, uma visão, começando por Abraão, até o terceiro regresso de los cautivos, onde temos a construção do templo, que foi construído por Zorobabel, que está terminando aí, terminam os profetas em Malaquias. Vai haver aqui a fecha do Éxodo, que há algumas discussões quando passou o Éxodo, e temos uma introdução. Mira que interessante, a fecha do Éxodo, uma comparação do calendário hebreu e o calendário moderno. Alguns irmãos que les gusta o calendário hebreu, mês de Abib, mês de Nisan, e vai dar uma comparação com o mês moderno, março, abril, as fiestas, as referências bíblicas. Para os irmãos que les gusta estudar o Antigo Testamento, as fiestas judías, as fiestas do Antigo Pacto, você pode ver aqui, é impressionante isso. Já começou o Gênesis? Não, todavia. Temos uma introdução à la secção do Pentateuco. Essa introdução vai dizer o que é o Pentateuco, para que foi escrito, a autoria, o período, e já começamos Gênesis. Não, que lindo, mira, hasta agora foi uma introdução espetacular da Bíblia para entender esse contexto bíblico. E começamos com a introdução a Gênesis. Vai mostrar, mira, a introdução é bem larga, o título, que significa Gênesis, proviene do Pentateuco, significa origem. E vai falar do autor, a fecha, vai mostrar alguns quadros. Esse quadro é muito especial. Desde Adão hasta os 12 hijos de Jacob, o linaje piadoso de Set.
no el linaje maligno de Caín, sino el linaje piadoso de Set, que va de Sem, después viene Noé, y va aquí Noé y Sem, viene aquí hasta llegar a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob. Mira cómo la Biblia, el Antiguo Testamento, va construyendo la historia para la llegada de Cristo Jesús. Tema de Génesis, temas centrales del libro de Génesis. Y ahí aquí hay algo precioso que es la síntesis de la historia de la salvación. Es lindo como libro por libro esa Biblia de estudio teológico te va a mostrar cómo cada libro encaja, tiene que ver con la historia de la salvación. Cada libro de la Biblia está siendo construido, está siendo como una alfombra, está siendo elaborada, está siendo construida, cada parte para construir la gran historia de la salvación. Y aquí va mostrando cómo pasa eso. Génesis y la historia, Génesis y ciencia. Como Génesis va a hablar de ciencia, principalmente en ese tiempo que está hablando de teoría de evolución. ¿Cómo Génesis puede explicar mejor eso? Vamos a ver dónde empieza. Ah, qué lindo, mira características, cómo usar los mapas de Génesis. Y hay un esquema de contenido, como si Génesis fuera dividido en contenido. Por ejemplo, la historia primitiva, de 1:1 a 11:26. Y va mostrando toda la división. Y llegamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira para ser que interesante. Aquí ese es el comentario, las notas, el comentario. Por supuesto, no todos los comentarios van a ocupar tanto espacio, tanto campo, pero Génesis es muy especial. Entonces empieza el versículo, como ya explicamos, el texto, la palabra de Dios, infalible, sin errores, sin equivocaciones ninguna en la historia. Nunca hubo error en la palabra de Dios. Creemos en la infalibilidad, en la confianza de la palabra de Dios. Está en letras más grandes y en las notas en letras más pequeñas, para que usted pueda estar estudiando. Y ahí empieza. Entonces, eso es Génesis. Y entonces, si usted va a ver aquí, va a haber muchos detalles. Después, sobre la introducción, cuando llegamos a Hechos, yo quiero mostrar para ustedes más detalles. No voy a mostrar todos los libros, por supuesto, del Antiguo Testamento. No voy a mostrar. Pero todos van a seguir esa línea. Texto, notas, introducción a los libros. Mira qué interesante. Estamos en Salmos, Proverbios. Yo quiero adelantar un poco más para mostrar a ustedes lo que preparé ahora. Y llegamos al Nuevo Testamento. Terminó aquí Malaquías y llegamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a traer recursos maravillosos para entender el Nuevo Testamento. Y uno de estos recursos es llamado el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No sé si algunos hermanos se van a acordar, pero algunas Biblias más antiguas, cuando era la división del Antiguo para el Nuevo Testamento, había 4 hojas en blanco, simbolizando los 400 años de silencio, también conocido como periodo intertestamentario. Algunas Biblias actuales ya no tienen esas 4 hojas en blancas, pero lo que llamó la atención aquí de la Biblia de estudio teológico es esa explicación de ese periodo que va a decir qué está pasando cuando termina el profeta Malaquías y esos 400 años de silencio hasta la llegada de Juan el Bautista y empezamos el Nuevo Testamento. Va a dar detalles, ese periodo intertestamentario va a hablar de la historia. Va a decir del periodo que pasó, el periodo helenístico que estaba bajo Alejandro Magno. La historia no se detuvo, la historia continuó, la historia siguió. Y va a hablar del periodo de los macabeos, el periodo asmoneo, el periodo romano que empieza en 63 antes de Cristo hasta 135 después de Cristo. ¿Y qué pasa hasta la llegada de Cristo? Los gobernantes judíos y romanos que hubo, Augusto, Tiberio, Gaio, Claudio, aún después de Cristo, va a mostrar. Hay unas tablas espectaculares que hay aquí. Por ejemplo, esta línea de tiempo que empezando desde 334 antes de Cristo, todos los acontecimientos históricos hasta la llegada de Cristo, hasta el nacimiento de Cristo. Para usted que le gusta la historia, le gusta comprender todo el contexto histórico, mira, hablando sobre
la dinastía herodiana, los Herodes que tuvo, y aquí va a mostrar. Y hay algo que quiero destacar aquí, es el Imperio Romano y el mundo greco-romano en la época del Nuevo Testamento. E aí um mapa aqui muito especial mostrando como era o mundo desse entonces, o Império Romano. Mira, por exemplo, quizás por la distância não se pode ver muito bem, pero aqui onde está Espanha e Portugal, era Hispania, donde Pablo, querendo sair de Jerusalém, passar por Roma, chegar a Hispania. Pablo está dizendo que queria chegar hasta mais lejos allá. Então se vai dando detalhes que passou nesse tempo, que houve na história, como era a economia, a política, o direito, a religião, a magia que havia nesse tempo, a educação, a filosofia. Queridos, essa Bíblia de verdade, como dizem os comentaristas, essa Bíblia contém um estudo profundo teológico para compreender todo o contexto, toda a história bíblica por trás do texto bíblico que viveu nosso Senhor Jesucristo, os patriarcas, os homens de Deus. E vai falar de los grupos judíos en el tiempo del Nuevo Testamento. Algunos preguntan, ¿quién eran los saduceos? Aquí explica. Y los esenios, los fariseos, los grupos políticos, religiosos que había en el tiempo de Jesús. Estamos todavía empezando el Nuevo Testamento. Va a hablar de la teología del Nuevo Testamento. Y algo que quiero destacar aquí es que la teología del Nuevo Testamento enseña que el reino de Dios está inaugurado, pero no está consumado. ¿Se acuerda en San Marcos capítulo 1 que Jesús viene diciendo, el reino de Dios ya está entre vosotros, el reino de Dios ya llegó? Pero los que la Biblia va a explicar, el reino ya, pero todavía, el reino ya se manifestó en Cristo, pero todavía no está presente en su totalidad. E a Bíblia vai explicando o porquê, como o reino de Deus está chegando, como o reino de Deus ha llegado ao mundo, o povo de Deus, a resposta humana. Aqui há uma linha de tempo do Novo Testamento, que desde 5 antes de Cristo, a linha do Antigo Testamento mostra hasta o fim de los profetas. Pero aqui a linha do Novo Testamento mostra desde a chegada de Cristo hasta o ano 98. 98, después que Juan escribe Apocalipsis, todos los detalles. Va a haber un detalle aquí muy hermoso, la fecha de la crucifixión de Jesús. Hay argumentos mostrando cómo cuando Cristo fue crucificado. Y aquí también cómo leer los evangelios y hechos. El género literario de la biografía de los evangelios va explicando cómo leer Mateo, características de Marcos, de Lucas, de Juan, de Hechos. Queridos, la Biblia de estudio teológico es la Biblia más completa en su segmento, es la Biblia más completa en esos detalles preciosos. Y empezamos San Mateo, pero no el texto bíblico, como ya habíamos hablado. Empezamos con una introducción, hablando del autor, quién fue Mateo, para quién escribió, qué año escribió, aquí la fecha, cuál es el tema, una línea del tiempo, todo un análisis, cómo Mateo encaja en la historia de la salvación. Aquí, el esquema de contenido, y ahí entonces empieza el libro de San Mateo. Vamos seguir un poco más aquí. Quiero mostrar a ustedes, no un mapa, quiero mostrar a ustedes ahora un gráfico, una ilustración muy preciosa. No es un mapa. Mapa usted va a ver que está inserido, hay varios mapas inseridos en toda la Biblia. Vamos a ver aquí un mapa. Este es un mapa y hay detalles explicando sobre ese mapa. Y está aquí los colores después. Vamos quizás mostrar los mapas que están al final, está en colorido, pero los mapas que están al medio de la Biblia están en ese color más clarito, ¿no? Gris, así, bien bonito. Pero esto es una ilustración. Mira qué linda esa ilustración. Y esta, por ejemplo, esta habla del Gólgota. ¿Dónde estaba el Gólgota? Donde Cristo fue crucificado. Jerusalén, aquí el templo, la ciudad de Jerusalén. Jesús sale fuera de la puerta, aquí sale y es crucificado. Aquí está el huerto, aquí la tumba de José de Arimatea. Entonces hay una explicación. Los gráficos, las ilustraciones son bien completas, son bien bonitas en ese sentido.
Vamos seguir aqui. Eu separei algumas coisas para mostrar aqui. Agora temos... e falei que ia mostrar a introdução do livro de Hechos. Por que eu quero mostrar isso? Porque Hechos está uma das introduções mais largas que há está em Hechos. Então vai dizendo o autor de Hechos, vai falar do autor que é Lucas, e os textos bíblicos que mostram porque Lucas, quando escreveu, o tema. Isso é importante dizer do tema do livro. Porque quando agarramos um livro bíblico para ler, vai haver muitas histórias, muitas coisas passando, mas sempre vai haver um tema principal. Então não podemos olvidar que a Bíblia, cada livro tem seu tema principal. E então o livro de Hechos, por exemplo, está explicando que os crentes recebem o poder do Espírito Santo, por lo tanto Lucas apresenta a igreja como o cumprimento e a extensão das promessas de Deus. É importante entender o tema de cada livro. A linha de tempo de Lucas, desde a morte e ressurreição de Cristo, hasta o encarcelamento de Pablo em Cesarea, no ano 59, vai mostrando aqui todo o que passa. Reinado de Nerón, que vai até o ano 64, quando Nerón comete suicídio. Aqui, mira. Martírio de Pablo em Roma, quando Lucas termina, capítulo 28, Lucas termina com Pablo sendo encarcelado em Roma. Então, aí os detalhes, essa linha de tempo vai mostrar o encarcelamento de Pablo quando termina o texto, as características de Lucas, os temas centrais do livro. Não é o tema principal teológico, como havíamos falado. Aqui são temas que se destacam de los capítulos. Vai mostrar, por exemplo, pode incluir-se na categoria general de testemunho, como partes temáticas. Sabemos que há irmãos que les gusta predicar os livros da Bíblia de maneira temática. Também pode usar, não só expositiva, te vai dar os temas. É muito hermoso o propósito que foi escrito. E há algo aqui que quero destacar. Como o livro de Hechos se encaja na história da salvação. Vai dizer que depois de sua ascensão, Jesus envia o Espírito Santo para dar poder a los apóstolos como testigos, para extender a mensagem do Evangelho e para acercar-se a los pueblos de las naciones. Então, o livro de Hechos se encaja na história da salvação. Como se encaja? Vai dar uma explicação melhor aqui. Vamos seguir adelante. E como havíamos falado, cada secção da Bíblia, como por exemplo livros, o Pentateuco, os históricos, proféticos, evangelhos, poéticos, ligamos a las epístolas. Como ler as epístolas? Introdução. Como ler? Mira que interessante. Os livros de las epístolas, tanto escrito por Jacobo, por Pablo, por Judas, o autor, a fecha, para quem foi escrito e onde foi escrito. Queridos, este é um compêndio, uma biblioteca teológica espetacular. Aqui está. Há algo que quero destacar em Romanos. É o contexto histórico de los livros, de las epístolas. Por exemplo, a antiga cidade de Roma vai dar um contexto histórico de que era Roma, quem eram seus governantes, como era Roma. Como ler Romanos, como entender o contexto dessa grande metrópole, dessa grande cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Vamos seguir aqui. Vamos ver onde está aqui mais. Ok. Hebreus. Digamos Apocalipse. Em Apocalipse, eu quero destacar aqui para terminar essa parte de los livros da Bíblia e entrar na parte da ajuda. No livro de Apocalipse, você sabe que existe o que nós chamamos de corrientes teológicas, escatológicas. São interpretações, são perspectivas de interpretação respeito ao milênio, não respeito à vinda de Cristo. Todos creemos na vinda de Cristo, o rapto. Pero estamos falando que alguns grupos creem que o milênio vai ser depois, vai ser antes. E para não extender muito largo esse tema, aqui na introdução a Apocalipse, estão as perspectivas de interpretação. Por exemplo, as Assembleias de Deus têm uma perspectiva de interpretação. A Igreja Presbiteriana, a Igreja Bautista,
los hermanos cuáqueros. Entonces usted va a ver que de acuerdo a la denominación existen distintas interpretaciones escatológicas, visiones, interpretación del Apocalipsis. Entonces está el historicismo, la visión, el futurismo, va hablando del premilenialismo histórico, dispensacional, e vai explicar cada uma dessas quatro versões. Mira, 4 interpretações: historicismo, futurismo, preterismo e idealismo. Então, para os estudantes de teologia, queridos, não tenham medo. Às vezes uno, eu vou comprar essa Bíblia de estudo e vai ralar para uma interpretação e eu penso de maneira distinta. A Bíblia de estudo teológico te explica as 4 interpretações, as 4 perspectivas bíblicas com respeito ao futuro. E as perspectivas sobre o milênio, está falando sobre a perspectiva pré-milenial, está falando sobre a perspectiva pós-milenial e amilenial. Então, se você é dessa, quizás hermano que está vendo esse vídeo, tem uma perspectiva teológica, eu sou disso, está bem na Bíblia. Aqui não está defendendo, aqui está explicando cada uma destas perspectivas. E este é bueno, porque quizás você comprou uma Bíblia de estudo, como por exemplo, sei que a Bíblia de Estudio Ginebra é uma Bíblia exclusiva para, por exemplo, para os hermanos presbiterianos e que tem um contexto forte calvinista, um contexto forte explicando de toda essa visão que tem nossos hermanos presbiterianos. Então, quando um hermano, por exemplo, das Assembleias de Deus, compra uma Bíblia de Estudio de Ginebra, quizás vá ter alguma dificuldade. Não estou dizendo para não comprar, é bueno que você compre. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Scofield é uma Bíblia que por muitos anos foi vendida em vários países, pero que tem uma perspectiva teológica muito cerrada. A Bíblia Thompson é uma Bíblia temática para os irmãos que vão predicar de maneira expositiva, vão ter dificuldade. Então, pero a Bíblia de Estudo Teológico te dá essa abertura para entender os distintos pontos de vista, e isso é lindo. Aqui, por exemplo, quando você lê Apocalipse 20, que vai falar de milênio, os milênios, está falando das 3 perspectivas sobre o milênio: pré-milenialista, pós-milenialista e amilenialista. E é lindo ver que a Bíblia te dá isso. Já terminamos Apocalipse. Entramos em ajudas, chegamos a la parte de ajudas. Deus mío, é um livro, é um compêndio, é um tomo todo de teologia. Mira, quantas informações, quantos artículos. Eu marquei aqui, vamos começar, não? Estou muito animado, muito entusiasmado por essa parte de ajuda. Mira, vamos ver, desde a tapa hasta chegar aqui, o grossor. Que maravilha! Não olvidando, queridos, que as letras, algo que não posso olvidar de dizer, as letras estão em um bom tamanho. Quizás alguns irmãos vão ter dificuldade quizás com as letras de las notas, pero as letras da Bíblia estão em um bom tamanho. Para os irmãos que têm dificuldade de leitura, queridos, essa Bíblia é maravilhosa. E um detalhe mais que não posso olvidar, queridos, como você sabe, como toda a Bíblia de estudo, seja a Bíblia de estudo que você tenha ou que você vá comprar, toda a Bíblia de estudo é uma Bíblia que tem um bom tamanho. É uma Bíblia que é pesada. E alguns irmãos dizem, não me gusta, às vezes, quero ter uma Bíblia de estudo, pero para levar à igreja é pesado e me dificulta. Queridos, algo que me chamou a atenção da Bíblia de Estudo Teológico, por usar a Reina Valera 1960, é uma Bíblia de acessível. Você pode levar, não é uma Bíblia. Essas Bíblias de tapas mais flexíveis são muito buenas para que você possa carregar, levar dentro de uma bolsa, levar dentro de uma carteira. Pero não se olvide, a Bíblia de Estudo 1960, há que ter cuidado. Vai aqui uma pequena orientação aos irmãos. Hablo com muito carinho, com muito respeito aos irmãos. É um peligro quando compramos uma Bíblia de estudo e levamos à igreja por lo seguinte:
os pastores, os hermanos vão estar predicando e quizás você vai estar com sua Bíblia de estudo e você vai ver que o texto que o pastor está predicando, você vai estar lendo as notas e você pode perder às vezes o contexto da prédica pastoral que um irmão, uma irmã está dando. Aunque é uma Bíblia de fácil acesso, você pode levar em sua carteira, pode levar dentro de sua maleta, aí, algo que você leva à igreja, mas há um peligro. ¿Por quê? Porque a Bíblia de estudo teológico é muito bueno para que você tenha em casa, haga seus estudos, pode levar à igreja, pode sim levar à igreja, mas quero dar uma pequena orientação, queridos. Quando um pastor, quando um irmão esteja predicando, não quite sua atenção para estar lendo as notas a cada rato e deixar de poner atenção à prédica, porque estou seguro que Deus está hablando aos irmãos por meio da palavra de Deus, por meio do texto bíblico. As notas não substituem o texto bíblico, as notas de estudo, as ajudas, por melhores que sejam, não substituem o texto bíblico. Por isso que aunque podemos levar à igreja, pode usar, pode levar para onde quieres, é uma Bíblia espetacular, uma Bíblia linda, preciosa, pero as notas não podem substituir a leitura bíblica, a explicação bíblica, não podem, queridos. E para os pastores, queridos pastores, estudantes, seminaristas que estão nos vendo nesse vídeo, vá aqui um pequeno conselho, querido, um conselho que eu tive que aprender, obrigado, eu tive que aprender para meu próprio bem espiritual e bem ministerial. Não predicar as notas, não predique as notas. Eu les dou esse conselho, queridos conservos, irmãos queridos. Quando você esteja predicando, não esteja lendo as notas para os irmãos. Por isso é bueno ter essa Bíblia, haga seu estudo na casa, tome nota na casa. Se queres copiar algo, copie, para que quando vas a predicar, não esteja aqui buscando detalhes para ler a los irmãos. Irmãos, vou ler uma nota, você se vai perder, os irmãos se vão a confundir. É importante, por supuesto, abrir a palavra de Deus sobre o púlpito. É uma pequena orientação, como um parênteses que eu abri aqui agora. Abrir o texto bíblico sobre o púlpito e que os irmãos vejam o texto bíblico. Pastor, missionário, eres contra usar celular, ler a Bíblia? Não sou contra. Eu uso, é um recurso espetacular. Pero o melhor é que os irmãos de allá, de lejos, vejam a Bíblia aberta sobre o altar e você apontando, irmãos, o versículo 9. Assim é lindo isso, queridos irmãos. Eu me emocionei aqui. Não pode olvidar que é um review da Bíblia de hermanos. Eu me emocionei. Vamos seguir aqui as ajudas. Vamos seguir. Muitas páginas. Aqui está o tesouro. El plan.